Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje é sobre o período medieval, que a gente já começou a trabalhar na aula passada, e a gente falou, né, sobre ser um período muito longo, muito extenso da história, então não teria como a gente trabalhar isso só em uma aula. Então hoje a gente vai dar uma continuidade nesse assunto. Mas antes da gente conversar sobre o que a gente vai fazer na nossa aula de hoje, eu queria recapitular com vocês o que a gente trabalhou na aula passada de uma forma bem rápida, até trouxe os mesmos slides, então vocês vão lembrar deles, para a gente refrescar a memória mesmo, para conseguir ter uma aula mais produtiva hoje. Até porque, né, é normal a gente esquecer, né, ainda mais quando os assuntos são tão complexos, tão extensos, e eu sei que a maioria de vocês trabalham durante o dia. Então, para a gente começar aqui, vamos lembrar do contexto geral da Idade Média, que a gente até começou com uma chuva de ideias, né? Vocês trouxeram as percepções de vocês, o que vocês já sabiam sobre a Idade Média, o que vocês já ouviram falar. Então, o que é importante a gente lembrar é que começa no século V e termina no século XV. É um período intermediário entre a antiguidade e a modernidade, que são dois períodos da história também. E é muito conhecida como Idade das Trevas, e até vocês me trouxeram isso. Então, por que é conhecida assim, né? Então, isso é uma perspectiva dos renascentistas e dos iluministas já no período da modernidade, que acreditam que no período deles os homens já estão conseguindo se expressar, eles estão saindo da escuridão, de um período onde não havia muito descobrimento das coisas, onde há muitas doenças, muita fome, muita violência, né? A gente conversou bastante sobre isso também. Então, só aqui um geral, né, da Idade Média, para daí a gente introduzir no assunto. Então, a gente conversou também sobre os reinos germânicos e como a Idade Média começa de fato. Então, começa ali com a tomada do Império Romano do Ocidente por invasores germânicos no século V. E eles formam vários reinos com culturas e organizações políticas diferentes, então eles são independentes. E eles não duram muito, né? Vocês lembram que a gente falou sobre isso um pouquinho? E que o reino mais duradouro é o reino dos francos, que é um reino católico. E é muito importante a gente trabalhar, a gente lembrar disso, porque é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, entender como se dá o fortalecimento da igreja, tendo ligação ali com o reino dos francos. Outra questão também é que a sociedade era dividida em aristocracia rural, então que era composta por grandes proprietários, né, nessa classe da sociedade, enquanto o campesinato era completamente dependente dos donos de terra. Então, no início, né, da Idade Média, a gente tinha essas duas classes sociais divididas. Outra questão que a gente trabalhou foi a fuga para o campo, né? Que dá o processo de ruralização, que esse processo depois vai se transformar no feudalismo, que a gente ainda vai trabalhar. Mas então essa fuga para o campo, né, esse processo de ruralização, se dá a partir da epidemia da peste bubônica, que também é conhecida como peste negra. Então as pessoas fogem para o campo para fugir dessa doença de fato que está assolando a cidade, mas o que ocasiona essa fuga também é o impacto dos bárbaros nas cidades, então há muita violência nesse período, o que faz com que as pessoas fujam também. E com isso há o declínio do comércio nas cidades. Então, se as pessoas estão indo para o campo, a demanda do comércio também vai declinar, né? Também vai cair. Então, aqui um parâmetro bem geral, né, do que a gente trabalhou aula passada, só para refrescar mesmo a memória. Então, para a gente seguir na aula de hoje, a gente vai fazer o mesmo esquema de chuvas de ideias, né? Então, quero que vocês me tragam o que vocês
algumas ideias assim sobre o fortalecimento da igreja, sobre a Inquisição que a gente vai trabalhar hoje e até sobre como a mulher é vista nesse momento, que também é uma questão que hoje a gente vai conversar. Então a nossa aula vai seguir no mesmo esquema da aula passada, então eu vou trazer os principais tópicos, né, nos slides, os principais conceitos. Caso eu ache alguma observação relevante ou vocês levantem alguma dúvida, eu vou anotando no quadro e a gente vai fazendo dessa forma, tá? Então a gente vai trabalhar sobre o Império Carolíngio, então como há essa ligação com o Reino dos Francos, sobre a coroação do Carlos Magno, a criação das escolas palatinas, né? A gente vai abordar isso. Vamos tratar um pouquinho também sobre o poder da igreja sobre o povo e sobre a influência política dela, também falar um pouco da divisão do alto clero e do baixo clero. E por fim, a gente vai introduzir no assunto da Inquisição. Tá? Então aqui a gente vai tratar um pouquinho desse movimento da igreja contra os hereges, como que é as características jurídicas, como que começa a Inquisição, o que é o Tribunal do Santo Ofício, e a gente vai tratar sobre a questão feminina e como o imaginário social leva à demonização da mulher. Então isso a gente vai aprofundar também hoje. E aí, por fim, né, de conteúdo e da aula expositiva, eu vou trazer um vídeo para vocês, que é esse vídeo do canal Condado Medieval. Ele é bem ilustrado, então vai servir para a gente fixar o conteúdo, vocês verem algumas imagens também. E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam e a gente conversa sobre ele. E aí, para a gente, antes de encerrar a aula, eu vou propor uma atividade formativa para vocês, tá? Vocês vão se unir em duplas. E aí eu vou dar um tempo para vocês conversarem sobre as questões. Vão ser só 4 questões, bem simples, para a gente fixar o conteúdo. E aí eu quero que vocês façam duplas para ter essa interação, porque quando a gente compartilha, facilita no nosso aprendizado também. Então vocês vão ter esse tempinho para conversar. E aí não vai dar tempo da gente responder nessa aula as questões. Então, conversem sobre elas, né? Sobre a ideia geral da atividade. E aí vocês levam para casa, respondem e na próxima aula vocês me trazem e a gente conversa sobre o que vocês responderam, tá bom? Então, bora para a aula, pessoal. Espero que vocês gostem. Eu preparei com muito carinho e acho que vai ser super produtiva também.